Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Holycast. Após um outro vídeo que nós gravamos, eu estava respondendo umas perguntas que o Rafael me fez e nós decidimos fazer dessa sessão de perguntas um episódio. É uma dúvida que a galera tem muito. Como é que vai ser esse negócio de fim do mundo, né? Tá tendo uma possível terceira guerra mundial, talvez? Será? Então, fica ligado que no vídeo de hoje nós vamos falar só sobre esses assuntos, beleza? Vai cortar direto pro vídeo porque a gravação começou a ser feita de surpresa. Eu nem sabia que eu estava sendo gravado, ok? Então, o que eu vou precisar? No final, like, beleza? Deixa o like, compartilha e deixa suas dúvidas. Eu quero muito mais perguntas para o próximo episódio. E se você quiser, a nossa sala de estúdio está aberta. Se você quiser vir acompanhar o Holycast no dia da gravação, chama a gente no privado e nós vamos te passar o horário e você vai vir aqui fazer pergunta ao vivo para nós, beleza? Até mais, fica com o vídeo. Eles vão estar liberados. Então esse pessoal vai fazer muito sinal miraculoso, entendeu? Deus vai liberar que eles façam isso, entendeu? Porque quem quer ser enganado vai ser enganado, entendeu? Tem um dos juízos de Deus, o juízo do abandono de Deus. O que acontece? A luz se revela para mostrar o pecado, para que a pessoa se arrependa. A pessoa rejeita a luz porque ela quer as trevas. E ela insiste nas trevas. Como que é o juízo que Deus vai dar para essa pessoa? Ele não mata ela. Ele deixa ela seguir. Ele a abandona. Entendeu? É tipo Saul. Saul queria a fama de ser rei. Deus não tira ele do trono. Deixa ele 40 anos no trono. Então a maldição de Saul não era perder o trono, era continuar no trono. Entendeu? Só que ele continuou no trono sem Deus. Sem autoridade. Ele só tinha o título. Continuou lá, sozinho. Ficou lá 40 anos. Davi, que era segundo o coração de Deus, não teve 40 anos de trono. Ele teve menos. Entendeu? Mas ele tinha presença de Deus. Então, o que vai acontecer com esse pessoal depois do arrebatamento? Eles vão ficar aqui entregues àquilo tudo que eles queriam. Entendeu? Então, tipo assim, o pessoal que estava atrás da putaria vai ficar com a putaria. O pessoal que estava atrás de magia negra, de poder, de não sei o que lá, vai ter isso. Aí nego vai voar, vai ter nego flutuando, aí maluco vai puxar fogo. Aí vai ter o anticristo, por exemplo, vai fazer vários sinais no céu, não sei o que lá. Ele vai ser um dos grandes poderosos, grandes sábios desse movimento. Não vai ter mais cristianismo, sobra só o islamismo para trás. Não tem nenhuma outra religião que pode competir populacionalmente contra o islamismo. Então ele vai praticamente governar o mundo inteiro, a visão. E aí o islamismo, junto com a visão de esquerda, né, da ex-União Soviética, ele já dominou todo o Oriente. Então o que sobra lá é isso. E só que tem o Ocidente resistindo. Só que o que está resistindo no Ocidente? Não é a cultura ocidental. É o cristianismo na cultura. Entendeu? É só a lei judaica e a moral cristã que está resistindo no Ocidente. Uma vez que a igreja foi tirada, o Ocidente não tem mais como resistir. Entendeu? Aí é o fim da cultura ocidental. Aí a cultura de dominação de tanto do islamismo quanto da esquerda, ela vai dominar o planeta inteiro. Então esse pessoal, eles não têm problema com o líder central, não tem problema com o governo tendo poder total, tendo acesso aos seus dados, implantando em você uma espécie de chip, exigindo de você uma mentalidade, entendeu? Caçando a pessoa que pensa diferente, que é tipo uma espécie de polícia do pensamento. Fulano não pensa igual a gente, cadeia, morte, praça pública, essas coisas assim. É mais ou menos o que o pessoal vê hoje, pô. Entendeu? O bolsonarista doido pra matar um petista, o petista doido pra matar o bolsonarista. Por quê? Porque pensa diferente. Você tá entendendo? A mentalidade já está sendo estabelecida. Entendeu? E aí eu particularmente acredito que a marca da besta não é uma coisa, não é um chip, não é um QR Code, não é nada disso. É um pensamento. É uma linha de pensamento. Porque o que é a marca da besta? A galera que pensa igual ela. Entendeu? Que é a favor de um governo, de um paraíso nessa terra, de um governo central para este mundo. E o governo do anticristo, ele é uma sombra do governo de Jesus, do milênio. Então ele vai tentar imitar Jesus. Tudo que o diabo faz sempre é uma sombra, ele está tentando imitar. Entendeu? Então o governo do anticristo ele vai tentar imitar Jesus, governo global. Entendeu? Porque enquanto, por exemplo, sei lá, pandemia foi mundial, mas o problema era local. O Brasil resolve do seu jeito, a Índia do jeito dela e o Senegal do jeito dele. Entendeu? Sumiu a igreja, arrebatou a igreja. Não é mais um problema local. É o mesmo problema no planeta todo. Solução global. Entendeu? Aí você vai precisar de o quê? Você vai precisar de coalizão de nações. As nações mais fortes têm maior voto.
entendeu? As nações mais fortes estão encaminhando para que tipo de pensamento? Você está entendendo? Um pensamento já anticristo. Entendeu? Os resistentes dentro dos governos ou das estruturas dessas nações vão ser retirados, eles foram arrebatados. A voz deles não vale mais. Então, o que esse pessoal vai fazer? Eles vão só canonizar um governo central. Esse governo central precisa de um governador central. Esse governador central, nós acreditamos que é o anticristo. Entendeu? Assim como Cristo vai ser um governador literal, uma pessoa literal, nós acreditamos que o anticristo, além de um espírito que já vem lá desde Nimrod, desde Caim, ele vem agindo na humanidade, esse cara ele vai ser uma personificação desse anticristo. Entendeu? E aí ele vai trabalhar contra o que sobrou da igreja, não é o que sobrou da igreja, né? O pessoal que não subiu na igreja, não é mais, eles ainda, não é que eles não eram igreja, eles estavam em uma igreja, mas não era a igreja, entendeu? Mas agora que Jesus foi arrebatado da igreja, esse pessoal desperta, eles ficam mais atentos. Ele vai voltar a sua atenção contra Israel. Não porque Israel é a igreja, mas porque Israel não vai obedecer. Entendeu? Então, enquanto a igreja está no céu, aqui na terra está acontecendo essa grande bagunça. Então, nessa época, de fato, os judeus que não acreditavam no Messias, por conta do arrebatamento, vão acreditar. O que sobrar deles. Porque é o seguinte, o governo do anticristo, ele vai ser dividido em 2 momentos. São um período de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. Então, é quando o cara chega, organiza tudo. Sobrou espaço. Sobrou produção de bens. Sobrou produção de serviço. Sobrou dinheiro. Sobrou contratos futuros. Sobrou produção. Tá tudo sobrando, não tá? Redistribui renda. Renda global. Que é um projeto que já existe há muito tempo. E agora, nos últimos 10 anos, ele está sendo trabalhado para ser mais rápido. Porque a IA vai substituir muita gente. Então, renda universal vai ser uma coisa muito normal quando Jesus voltar. Esse excesso vai ser redistribuído, tanto de posses, de dinheiro, de tudo. Então, o que esse cara traz? Ele traz estabilidade. Estabilidade traz paz. Só que é uma falsa paz. A partir da segunda metade, dos próximos 3 anos e meio, Deus vai começar a interferir no governo dele. Então, Deus vai começar a mandar pragas, como foi no Egito. Vai começar a ter problema de chuva de meteoro, e vai ter um monte de sequência lá de problemas que Apocalipse fala sobre isso, e isso vai destabilizando o governo dele, entendeu? Porque Deus vai começar a mexer nas fontes. Então, por exemplo, vai cair meteoro nas fontes de águas, nas águas doces, que já são poucas no planeta. Não vai ter água doce, entendeu? Então vai ter racionamento de água. Quem é a pessoa que fica mais racionada? Como que ele decide isso? Entendeu? Se não tem água doce, você não faz plantação com água do mar. Não tem produção de comida. Não tem produção de comida, volta a fome. Voltou a fome, volta a guerra. Volta a desigualdade. Entendeu? Mesmo dentro da própria cultura. Da própria cultura. Porque o que Deus vai fazer? Deus vai atacar aquilo que ele criou. Entendeu? Deus não vai mexer no governo. Deus vai mexer naquilo que é dele. Entendeu? O governo humano contra Deus, Deus abandona. Entendeu? Então, por exemplo, Adão e Eva comendo fruto, é a raça humana dizendo para Deus, eu não preciso mais de você. Deus, beleza, fiquem aí. Entendeu? Aí o que acontece? Quem escolheu Deus, já está com Deus. O pessoal que ficou embaixo é o pessoal que não quis Jesus. Então Deus tá beleza, fiquem aí com o governo de vocês, mas a água é minha, o mar é meu, as plantas são minhas, a terra é minha, o sol é meu, a lua é minha. E Deus vai então mexendo naquilo que é dele. Isso vai desestruturar tudo, vai desorganizar tudo. E aí não dá para você manter a paz falsa que tem no governo que ele vai ter dessa maneira. Resultado, vai começar a ter revolta. Entendeu? Para conter revolta, ele vai precisar de usar força. Quando ele começar a usar força, ele mostra quem é. Entendeu? Israel não vai aceitar por causa das atitudes que ele vai começar a ter. Entendeu? Nessa necessidade de mostrar a força, como todo ditador meio megalomaníaco, ele vai querer começar a ser exaltado também. Entendeu? Porque apesar dele estar... nós acreditamos, como pré-tribulacionista, que esse anticristo ele vai personificar, ele vai receber o próprio Satanás no corpo dele. Ele vai receber o próprio Lúcifer dentro dele. Só que isso não tira a questão humana do cara. Que recebeu muita glória, o cara já se enche. Entendeu? Ele já fica todo se achando. O próprio Lúcifer já é assim. Dentro de uma pessoa, isso piora.
Entendeu? Então, quando ele conseguir os 3 anos e meio aqui de falsa paz, o cara vai ficar se achando, cara. Vai achar que ele é Deus. Porque é assim que ele vai ser tratado, por exemplo, pela comunidade judaica. Entendeu? Que nessa época não vai ser muito judeus, vai ser pouco. Por quê? Porque a localização de Israel ela é no meio do planeta. A maioria desses problemas vão acontecer naquela região. Então isso vai devastar muita gente de vários países, inclusive de Israel. Entendeu? Aí que Israel, quando decide sair da aliança, talvez sozinho, talvez com outros países, eles vão tentar fazer uma segunda aliança. E esses outros países junto com Israel. Só que Israel é a cabeça disso. Esse anticristo não vai aceitar. Aí começa a perseguição, da onde vai culminar a perseguição com Jesus voltando. Quando Jesus voltar, aí Jesus vai encarar os exércitos. Entendeu? Isso é o que na cultura se chama de Armagedon. No caso seria o 7º ano. O 7º ano e... Encerrou, Jesus vai derrotar todos, né? É por isso que a gente canta aquela música. Na sua boca uma espada, né? O seu manto cheio de sangue e tal. Aquele sangue ali é da luta, ele vai matar mesmo, um monte de gente. Vai vir a personificação que João ele... Sim, ele vai voltar em corpo físico, ele tá no céu em corpo físico, ele vai voltar em corpo físico e vai lutar com esse povo. Só que não é bem uma luta porque o pessoal não vai aguentar, né? É tipo você, sei lá, brincar de lutinha com uma criança, entendeu? Jesus vai acabar com esse povo. Tem um lugar lá que já está preparado para isso. Se eu não me engano é o Vale de Jezreel, uma coisa assim. Cara, é um lugar... É do lado, naqueles países vizinhos. É um lugar assim, entre uma montanha e a outra, são quilômetros de extensão. E aquele lugar era usado antigamente para passar os exércitos babilônicos, os Aquemendas, os persas, tudo. E provavelmente essa coalizão contra Israel vai vir dali. Entendeu? Então ela vem do norte. Os estudiosos acreditam que possa ser a Rússia que vai encabeçar, é a única potência que tem ali que pode encabeçar a guerra. Culturalmente, os Estados Unidos sempre foi a favor de Israel, o Brasil sempre foi a favor de Israel, então você vai ter algumas nações que na hora que Israel vazar, elas vazam junto. Quem vai estar junto? O Egito vai estar do lado de Israel, já está profetizado sobre isso. Se eu não me engano, eu acho que é o Iraque, ou é a Arábia Saudita que vai estar do lado de Israel. Entendeu? Eles vão ali meio que converter o coração de última hora. Quando Jesus voltar, os inimigos de Israel vão ser todos derrotados e os amigos de Israel vão ficar, que é o que Jesus chama de países bodes e países ovelhas. Né? Os bodes vão ser mandados para o inferno e as ovelhas vão ficar na terra. Essas ovelhas essas ovelhas são os países que são a favor de Israel. É quem Jesus vai governar. Entendeu? Nos 1000 anos. E aí, nesse caso, nós que já fomos arrebatados, voltamos para esse plano. Não, nós vamos ficar. A gente sempre vai ficar do lado de Jesus. A gente não volta nesse momento. Não volta nesse momento dos países ovelhas. Não. Nesse momento, Jesus vai estar governando presencialmente. Ele vai ter tipo um palácio mesmo lá em Jerusalém. A igreja, ela vai ficar como se fosse uma... Não tem aqueles negócios de uma nave sobre a outra, quando inclina? A Jerusalém celestial, ela vai ficar em cima da Jerusalém terrestre, mais ou menos desse jeito. Então vai ter esse negócio, tipo assim, desce, vai lá, faz alguma coisa, volta, mas a nossa morada vai ser o céu. Entendeu? Quando acabar os 1000 anos, nesses 1000 anos o diabo tá preso, esse pessoal tá no inferno, acabou os 1000 anos, Jesus solta o diabo, ele vai lá mexer com a cabeça daquelas nações ovelhas que ficaram ali, 1000 anos se passou, tem uma nova geração, o diabo vai convencer esse pessoal a fazer outra guerra, esse pessoal vai se armar contra Jesus e vão tentar derrubar Jesus de novo, aí vai ser um basta geral, né? Isso é para que fique claro, registrado na história da criação, que o coração humano se rebela contra Deus não por causa do diabo, mas por causa de si mesmo. Porque sem a influência do diabo, essas pessoas ainda vão se revoltar contra Deus. Entendeu? Então, assim, é porque qual é a desculpa do coração humano? Se Deus não tivesse criado o diabo, nós não estávamos aqui. A culpa é do diabo, automaticamente a culpa é de quem criou ele. Entendeu? É mais ou menos isso. E não, o diabo ele só mexeu alguma coisa que já tinha dentro. Entendeu? Ele só jogou ali as coisas e mexeu nos botãozinhos que já estavam lá dentro. Que é a questão do livre-arbítrio. Você pode escolher e pode não escolher. Entendeu? Misturado com a natureza pecaminosa. Não, a natureza pecaminosa nasce a partir do momento que escolheu. Até que você escolhesse, a sua natureza não era pecaminosa. Aquele era, de fato, 100% um arbítrio livre. Porque ali você não tinha a tendência.
partir do momento que a raça humana pecou, nós não temos mais um arbítrio livre 100%. Nós temos uma livre, que é chamada de livre agência. Você tem a capacidade de decidir como que vai agir, entendeu? Mas, se você tirar a mão do volante, a natureza humana ela sempre pende para o pecado. É como um carro desbalanceado. Enquanto você segurar, o carro está andando na rua. Se você soltar, ele sai fora da rua. Entendeu? Porque ele é tendente ao pecado. Esse é o problema da nossa natureza. Por isso que o cristão ele sempre vai ter que ficar lutando contra o pecado a vida inteira. Entendeu? Porque dentro de nós ainda tem a natureza pecaminosa e também tem a natureza divina. O Espírito Santo no nosso espírito. Entendeu? E o nosso espírito capacitado pelo Espírito Santo é quem tem que ficar governando o tempo todo a nossa natureza. Entendeu? Acabou os 1000 anos, vai ter um julgamento. Nesse julgamento não é para ver quem vai ser salvo. Esse julgamento é só para entregar a condenação do condenado. E aí Deus vai fazer uma repescagem de, cara, desde Caim até o último doido que se revoltou contra Jesus naquele momento, todas essas pessoas vão ter que aparecer diante de Deus. E aí vai ser muito legal de assistir, porque quem vai estar no banco do júri para condenar esse povo? A igreja. O primeiro a aparecer na fila é o próprio Satanás. Então Deus vai criar uma coisa pior que o inferno, chamado Lago de Fogo, e ele vai pegar o diabo e vai jogar no Lago de Fogo. É desse lugar que o diabo tem medo. Ele não tem medo do inferno. Entendeu? Então Deus vai pegar o inferno e vai jogar lá dentro. Ele vai jogar o diabo lá dentro. Ele vai jogar o falso profeta lá dentro. A falsa besta lá dentro. Entendeu? E aí depois ele vai começar a julgar esse povo todo. Então nós vamos estar no banco do júri ajudando a julgar esse pessoal. Entendeu? Ao lado de Jesus. O que vai ser legal de ver nesse período? É porque, por exemplo, tem gente que foi comido por bicho. Tem gente que explodiu em guerra. Tem gente que se decompôs em um terreno e se construiu em cima daquele terreno. Nasceu uma árvore naquele lugar e a árvore absorveu o material orgânico daquela pessoa. Então Deus vai fazer com que cada corpo apareça na frente dele. Entendeu? E aí que vai ser a grande questão daquela ideia de que o inferno é um lugar de coisas feias, de bichos horrendos, é exatamente por causa disso. Então o maluco, por exemplo, que foi, sei lá, tomou um tiro de bala de canhão na Primeira Guerra. Ele vai aparecer na frente de Deus espedaçado, mas ele vai aparecer. Entendeu? O cara que foi comido por um tubarão no mar, ele vai aparecer ali na frente de Deus todo espedaçado, mas ele vai aparecer. Porque o que acontece? Deus foi poderoso para criar o corpo. Ele é poderoso para fazer o corpo aparecer na frente dele. Entendeu? Todas essas pessoas vão receber sentença, lago de fogo. Lago de fogo, lago de fogo. Entendeu? Vai ser o corpo, não vai ser o espírito. Não, é a alma daquela pessoa vai se juntar com o corpo dela. E ela vai ser condenada. Do mesmo jeito que a alma do crente vai se juntar com o corpo e ele vai estar salvo. Então Paulo fala assim, quando o anjo tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como que morto vai ressuscitar se a alma já está no céu? Entendeu? Jesus não vai estar aqui na terra andando, ele vai estar no meio, ele vai estar nos ares. Então, a alma da pessoa vai pegar com o corpo dela e vai fazer o que aconteceu com Jesus. Essa pessoa vai ter um corpo glorificado. Então, nos ares, ela vai receber o corpo dela e ela sobe para o céu. O crente, ele já vai ter o corpo arrancado daqui mesmo, com tudo. Entendeu? Então, a gente tá aqui, a gente vai pra lá. Aí, o que acontece? É isso. Aí o Espírito Santo está trabalhando dentro da gente agora, tal, comunicando com o nosso espírito. O Espírito Santo não vai estar mais dentro dos crentes, já estão todo mundo no céu, não tem necessidade do Espírito Santo estar dentro do crente, o espírito do crente já está nele. Lá nós vamos viver vários eventos lá. Vamos viver várias coisas lá. Entendeu? Enquanto isso, o negócio vai estar acontecendo aqui. Entendeu? Então, são duas linhas paralelas. Lá em cima está acontecendo festa, aqui está quebradeira. E eu não tenho certeza, mas já vou falar que tem uma parte na Bíblia que diz que. Acho que é o próprio Mateus que fala que tem o céu de Abraão, que fala. Seio de Abraão. Seio de Abraão. E aí tem um cara que tem o lago de fogo e tem outro cara que, tipo, de misericórdia. Vai ser assim, a gente vai ver aqui vai ser o céu e aqui vai ser o lago de fogo e aí a gente vai estar vendo o lago de fogo acontecendo nas paradas. Vamos ver, mas não é mais nesse cenário aí. Quando Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou o terceiro dia, ele tinha um abismo entre o inferno e o seio de Abraão. Ele tirou esse abismo e ele pegou o seio de Abraão e levou para o céu. Então, quem estava lá no seio de Abraão esperando a vinda do Messias, que morreu na esperança do Messias,
essa pessoa foi levada para o céu. Então ela vai estar Abraão, entendeu? Elias, Davi, esse pessoal. João Batista. Aí o que acontece? Os crentes que estão morrendo agora, eles não estão indo lá para o seio de Abraão, eles estão direto para o céu. Entendeu? Estão direto para o céu. E já ficam lá. O que vai acontecer é que esse inferno que ficou, ele vai ser jogado no lago de fogo depois. Entendeu? Do mesmo jeito que o seio de Abraão foi levado para o céu. Já agora. Esse pessoal que está no inferno vai ser jogado depois. Mas é depois que acabar o milênio no julgamento deles. Entendeu? E depois que a gente está no corpo glorificado lá, para acontecer todo esse juízo e tal, a gente está tipo, adorando a Deus lá. Não existe hipótese alguma de ninguém se rebelar. Não. Mas aí no caso lá não vai haver mais livre-arbítrio. Vai. Isso ainda vai haver? Vai. Só que tem uma questão. Tipo assim, é igual o que Paulo fez a comparação. O primeiro Adão, ele pecou e por ele entrou o pecado. O segundo Adão morreu e por ele saiu o pecado. O primeiro Adão foi feito pronto e caiu. O primeiro Adão não foi feito pronto, o segundo. Ele foi feito do processo normal. Então ele nasceu, cresceu, aprendeu. Quando você chegar no céu, nenhuma das suas memórias estarão apagadas. Você vai lembrar de tudo. Entendeu? Então toda essa experiência que você está tendo agora, você terá ela lá no céu. Então ninguém lá vai estar assim, cara, e se eu montar um reino para mim? Entendeu? Lá todo mundo vai estar consciente de por que está lá. E por que aquele pessoal lá no Lago de Fogo está lá. E o cara dentro do Lago de Fogo se lembrará toda a eternidade por que ele está dentro daquele lugar. Entendeu? Então eu sempre falo para os adolescentes, por exemplo, a pior parte do Lago de Fogo não é o fogo. A pior parte do Lago de Fogo é a consciência. Lembrar que podia estar lá no céu. Porque lá você vai lembrar todas as vezes que você teve a oportunidade e não aceitou. Entendeu? Então esse, por exemplo, essa é talvez a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um desviado. Entendeu? Porque o cara que ele tá... Eu tô falando desviado de fato, não porque tem alguns caras que eles vão chegar em um nível de rejeição do próprio Espírito Santo que eles não querem mais ouvir, que eles vão chegar no nível da blasfêmia, que é você ficar surdo. Entendeu? O que é a blasfêmia? Você caiu na água. Eu joguei a corda. Você não quer me ouvir. Só que você só pode ser salvo pela corda que eu joguei. Você vai ficar negando a minha voz até o dia que você morrer afogado. E depois que você morreu, não adianta mais a corda. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, se só o Espírito convence do pecado, do juízo e da justiça, e essa pessoa não quer ouvir o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, quem pode salvar ela? Não tem mais jeito. Entendeu? Então, esse pecado não pode ter perdão, porque ele não tem arrependimento. E no cenário que, por exemplo, sei lá, o cara se desviou, e aí tipo, ele tá lá na paladinha dele, e aí ele lembra da vida dele de cristão e fala, pô, preciso voltar, preciso aceitar Jesus de novo. Aí sei lá, ele vai pra casa, tipo, não, vou na igreja. Aí nesse ir pra casa ele morre de acidente de carro. Tá. A Bíblia não dá a liberdade da gente dizer quem entrou e quem não entrou. Ela só fala qual é a equação matemática, né? Crer no Senhor Jesus, confessar com a boca, crer no coração, fiel até o fim será salvo. Essa é a conta, entendeu? Quem conseguiu passar nesse processo, não dá pra gente saber, entendeu? Então, por exemplo, e ainda tem outra questão. Contextos diferentes, julgamentos diferentes. Uma coisa é Deus olhar para o Bruce e fazer a conta. Outra coisa é Deus olhar para um bebê e fazer a conta. Ou olhar para uma pessoa de 40 anos, débil mental, deficiente mental, e fazer a conta. É outra questão. Entendeu? Então, contexto diferente, regra diferente. Esse cara, talvez pode ter sido salvo. Talvez não foi salvo. O grande problema é que mora aí. É no talvez. Você tá entendendo? Você está colocando a sua vida num talvez. Então, por exemplo, eu falo com os adolescentes, falei com as crianças domingo agora. O nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Isso é descoberta recente. O que é neuroplasticidade? Seu cérebro se adapta para o seu hábito. E o seu hábito se torna a sua vida, sua rotina. Entendeu? Então, sei lá, depois eu volto, depois eu volto, depois eu volto, depois eu volto. Isso é um hábito. Entendeu? Então, tem um monte de gente que acha assim,
sei lá, eu vou curtir minha vida, e na hora que estiver quase morrendo, eu aceito Jesus e pronto, vou pro céu. Entendeu? Ah, o cara foi ateu a vida inteira, ele não gostava de Jesus, não sei o que lá e tal. Aí bateu um carro nele, ele aceitou Jesus, ele vai pro céu? Eu falo, se ele aceitar Jesus, vai. Agora presta atenção, uma pessoa que passou anos da vida dela programando a cabeça para depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou, se ela tomou uma pancada de carro, ela vai pensar no SAMU, no remédio, no médico, no dinheiro, sei lá, no amor da vida dela, em tudo. Ela não vai pensar em Deus. Porque o cérebro dela não está programado para pensar em Deus. Seu cérebro tem caminhos neurais, ele vai pegar sempre o caminho mais rápido. Entendeu? Então, se você tomou uma pancada, a primeira coisa que você vai pensar não é em Deus. Você vai pensar em me salvar minha vida, preciso continuar vivo, não posso morrer agora, entendeu? Porque a pessoa está numa negação contra a morte. Por isso que Paulo vai falar, por exemplo, que morrer para mim é lucro. Porque o cristão, o dia todo ele tá para morrer, cara. Todo dia ele acorda para morrer. Eu tô aqui, eu sou ovelha, entendeu? Eu sou como ovelha dada ao matadouro. Eu vou morrer, só não chegou a minha vez, eu tô na fila. Entendeu? Então, a fé do cristão é isso. Ele tá ali o tempo todo, tipo, cara, qualquer hora Deus me leva. E eu tô aqui para isso. O meu sonho é o dia que eu vou ver Jesus. Essa é a minha maior expectativa, entendeu? Enquanto isso, vou trabalhar, vou casar, vou ter meus filhos, vou educar a galera, entendeu? Educar os meus filhos, vou construir meus negócios, vou ter meu dinheiro, vou construir uma aposentadoria, vou comprar meus bens, vou comprar casa, tal, vou viajar o mundo, vou conhecer tudo. Mas o meu grande objetivo é olhar nos olhos de Jesus. Esse é meu grande objetivo. No dia que esse cara aqui tomar um tiro, tomar uma pancada, for sequestrado, qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai pensar é: vou ver o meu Jesus. Entendeu? O cara que está negando Jesus o tempo todo, cara, o primeiro tropeção que ele tomar, a primeira turbulência de avião que der, ele não vai pensar em Jesus. Ele vai pensar num jeito de se salvar. Entendeu?